Irmãos, essa passagem mostra a que ponto chegou aquela situação. Quando José não encontra seus irmãos onde eles deveriam estar e vai até Dotã, né, segundo a orientação daquele homem, de longe, quando os irmãos veem José chegando, eles o reconhecem por causa daquela túnica, né, que o pai o tinha dado a ele. E eles dizem em tom de zombaria: ó, lá vem o sonhador. Mas eles já estavam, diz o verso 18, conspirando contra José para o matar. Vejam, irmãos. A que ponto aqueles sentimentos de inveja, de ciúme chegaram? Então, se você tem, falo isso àquele que tem irmãos, né? Se você tem, irmãos, esse sentimento de ciúme para com seu irmão, de inveja, cuidado, trabalhe isso, ore ao Senhor para tirar esses sentimentos do seu coração. Porque isso, irmãos, pode frutificar, que passou a muriçoca aqui, pode frutificar para pensamentos homicidas, para pensamentos assassinos. Foi o que aconteceu com os irmãos de Jacó. Então, irmãos, essa é a velha questão. Um pecado, quando a gente não trabalha logo para eliminar ele, vai gerando outro. É como uma corrente de elos, ó. Um pecado chama outro, né? Aí veio primeiro o ciúme, porque eles tinham ciúme da relação entre o pai e José. Depois o outro elo, a inveja, né? Porque o pai dava a ele coisas que não dava aos outros filhos, principalmente a preferência, né? E agora se uniu ali aqueles dois pecados mais um elo, os pensamentos homicidas, os pensamentos assassinos. Então, irmãos, eles estavam conspirando matar o próprio irmão. E disseram o seguinte, verso 20: Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Eles tinham, irmãos, até arquitetado um plano diabólico. Eles disseram: olha, a gente pega, mata ele, enterra por aqui mesmo, joga numa cova dessas, e a gente diz ao nosso pai Jacó, que está esperando, que uma besta fera, né, um animal selvagem, o comeu. Pronto, está resolvido. Resolve o nosso problema, volta para casa, está tudo beleza. Mas um homem, um dos irmãos dele, usou de sensatez, que era o primogênito, Rúben. Olha o que Rúben diz a eles. Ó. Ouvindo Rúben, livrou-os da mão dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto e não lancei mão neles, a fim de livrá-lo das mãos dele e torná-lo ao seu pai. A preocupação de Rúben aqui, irmãos, na verdade, não era nem tanto com o próprio José, mas havia uma preocupação de levar José de volta ao seu pai. Porque Jacó já estava idoso e ele sabia o quanto Jacó amava José. Então ele tenta livrar José ali da mão dos irmãos e sugere a eles o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte, ao invés de matar e jogar na cova, a gente não mata e joga na cova. Depois a gente tira ele e leva ele de volta ao nosso pai, né? Tipo querendo assim dar o susto. Rúben, irmãos, Rúben era o primogênito, mas certa vez ele deixou seu pai muito, né? Muito magoado mesmo, né? Muito magoado. Aqui no capítulo 35, verso 22, voltem aí rapidinho, só para ver o que foi que aconteceu entre Rúben e Jacó, seu pai. Talvez isso justificasse a preocupação com o pai, para não dar ao pai mais um desgosto, né? Do que aquele que ele já tinha dado antes. Verso 22, 35, 22. Aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, que era o seu primogênito, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E seu pai Israel soube. Eram 12 os filhos de Jacó. Então Rúben já tinha cometido esse erro grave com seu pai.
tinha pego a mulher de seu pai, veja, e deitado com ela, né? E o pior, a Bíblia fala que Jacó soube, né? Então ele já tinha causado essa frustração, né, ao seu pai. Então, muito provavelmente, ele estava preocupado agora em não causar outro desgosto ao pai, por causa da idade. Então, é ele que sai, né, na defesa de José e impede que os irmãos lhe tirem a vida. E sugere, ó, vamos fazer o seguinte, vamos jogar José aqui na cova. E aí a gente vê o que é que faz. 22 até o 28, ou 23 até o 28 agora. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram-lhe sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. Levantaram os olhos, olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, iam levar isso para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá matar nosso irmão e ocultar a sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Amém? Irmãos, o que é que acontece então? Quando José chega, diz o verso 23, o plano já está todo arquitetado, né? Eles não iam mais matar. Rubem já tinha convencido eles a apenas jogar José na cova. E aí eles pegam, tiram aquela roupa, aquela túnica, que era, na verdade, objeto de inveja, né, da parte deles, porque eles queriam ter uma daquela. Então eles pensam assim, vamos aproveitar agora vai ser nossa, já que ele vai jogar, a gente vai jogar aí na cova, vamos tirar a túnica. Então tirou aquela túnica, que era de grande valor, né, e jogaram José na cova. E o verso 24 diz que a cova estava vazia, não havia água nela. Então essa cova, pelo fato de não haver água, né, a Bíblia falar que um dia existiu água nela, né, que não havia mais água nela, indica que provavelmente se tratava de um poço, né, um poço que havia secado. Naquela região ali, é uma região desértica, e as pessoas retiravam água de poços, né? Não haviam rios em abundância, como aqui em nosso país. Então era uma região onde existiam muitos poços. E esse, graças a Deus, se encontrava seco, né? Porque se estivesse cheio, José teria morrido afogado. Então eles jogaram José naquela cova, provavelmente um poço que estava vazio. Uma característica, irmão, desses poços, eu andei pesquisando, eram que, diferentemente dos poços que nós conhecemos hoje, que são feitos em linha reta, esses poços, eles eram feitos dessa forma. A boca era mais estreita que a base. Por quê? Para que entrasse pouca sujeira, né, e não contaminasse aquela grande quantidade de água que há embaixo. Então, ao invés de fazerem assim, ó, a boca do mesmo tamanho, né, que a base, eles faziam a boca bem estreitinha e a base assim. Então, o poço era construído assim, ó. Aqui em cima era a boca e a base era lá. Isso não dava chance nenhuma da pessoa que estava lá dentro sair. Como é que a pessoa ia escalar a parede assim, de cabeça para baixo? Então não tinha. Ele foi jogado numa cova justamente para que morresse ali, né? Só tinha uma opção ali, que os irmãos tirassem. Se os irmãos resolvessem não tirar, ele não tinha como sair. Tanto que o verso 23, 28, fala que quando ele foi vendido, são os homens que tiram ele do poço, né, da cova. O 28 diz, passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram José, alçando-o da cova, ou seja, eles pegaram e puxaram José. Então veja, irmãos, o tamanho da crueldade daqueles irmãos, né, para com José. Jogaram ele num poço seco, né, com esse formato. Agora, o que mais causa em nós repúdio é a atitude desses irmãos. O verso 25 diz que depois eles se sentaram para comer, como se não tivesse acontecido nada, né? Pronto, aí jogou nosso irmão lá, pronto, agora vamos comer aqui, vamos fazer uma refeição. Vejam o grau, né, de
de falta de sensibilidade, de falta de fraternidade, né, com seus irmãos. Jogou lá, tá lá no fundo do poço, agora vamos aqui, vamos comer, vamos voltar às nossas atividades normais. Mas uma coisa acontece, irmãos, nesse momento. Diz o 25 que eles levantam os olhos, olham, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isso para o Egito. Lembrem que eu falei que eles estavam numa rota comercial, né, para o Egito. Então, ali, vamos dizer, era uma estrada de passagem de vários países, né? Então, de repente, eles estão ali e lá vem uma companhia de homens, né? De ismaelitas, vindo de Gileade para o Egito. Antigamente se viajava em comboio, né? Por causa de assaltos, né? Então, eles estavam sempre haviam esses grandes grupos circulando por essa região. Então Judá, um dos irmãos, diz assim, ó, que proveito haverá matar nosso irmão e ocultar a sua morte? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos obedeceram. O verso 26 deixa claro que a intenção deles ainda era matar José. Embora Rúben tivesse proposto que eles jogassem José na cova e não matassem, mas na intenção deles ainda era matar. E Judá deixa isso claro, que ele diz assim, ó, que proveito haverá em matar nosso irmão? Então, na cabeça deles, ainda tinha a intenção de matar, mas agora que eles percebem aqueles homens ali, eles veem agora a possibilidade de auferir lucro também. Então, eles não matam José por piedade, por bondade a José. Na verdade, a intenção agora era, ó, opa, matar mais não, vamos agora ganhar dinheiro. Vamos auferir lucro em cima disso. Então, o que foi que aconteceu? Diz o verso 27. Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram José, alçando da cova, e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Né? Então, irmãos, aqui mostra, né, a dificuldade que José ele passou na relação com seus irmãos. Então, é muito natural que isso possa acontecer. É natural que pai e mãe tenham a predileção por algum filho, né? Mas esses conselhos de hoje nos ajudam a evitar grandes problemas, né? Então, aos pais, evitem, né? Mesmo que haja essa predileção, evitem explicitar isso. Aos filhos e irmãos, evitem contar os seus triunfos, evite contar suas vitórias, né? Evite se colocar acima dos seus irmãos, porque eles podem entender de uma outra forma. E você, se você tem sentimentos de inveja, se você tem sentimentos de ciúme para com seus irmãos, trabalhe isso, peça ao Senhor para que tire isso do seu coração. Porque isso, irmãos, pode desenvolver outros tipos de pecado, outros tipos de desejo, desejos homicidas, desejos de assassinato. E outra coisa importante, isso para os filhos, obedeçam seus pais. Não sejam como os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, o pai mandava ir para um lugar, eles iam para outro. Quando traziam notícias dos filhos, eram só más notícias, porque se envolviam em confusão com os outros e confusão também entre eles, um com o outro. Não era com as pessoas de fora e as pessoas de dentro. Nós vamos continuar, irmãos, estudando essa história de José. É uma história muito grande, rica em lições para nós e que não dá para a gente abordar, né, numa única mensagem, num único dia. Então, nós vamos voltar a essa história de José no domingo que vem. Amém? Eu agradeço aos irmãos a atenção, agradeço também aqui a minha oportunidade. Vamos então encerrar com a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti para lhe agradecer, Senhor, por essa palavra que recebemos essa noite.
Obrigado, Senhor, por ter deixado registrado nas Escrituras tão valiosos ensinamentos, tão valiosas lições, das quais nós podemos tirar hoje muito proveito. Abençoa, Pai, para que possamos lembrar sempre disso que estudamos, colocar em prática na nossa vida. Perdoa nossos pecados, não somos merecedores da Tua graça, nem da Tua misericórdia, mas o Senhor é bom e tem cuidado de nós nesse tempo difícil. Obrigado, Pai. Obrigado por estar cuidando de nós, de nossos irmãos, por estar cuidando daqueles que estão no leito de dores. Obrigado também, Pai, pela promessa que o Senhor nos dá, pela esperança que o Senhor nos dá. Pois assim disse nosso Senhor Jesus Cristo, que aquele que em mim exercer fé, aquele que em mim crê, ainda que morra, viverá outra vez. E nós confiamos nisso, Pai. E confiamos também na sua volta, que está próxima, e queremos ir com o Senhor. Por isso, aumenta a nossa fé, Pai, para que possamos estar prontos quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém.